Pessoal, tudo bem? Vamos continuar aqui com a nossa sessão de testes e agora a gente vai criar o nosso teste mocado, ok? Bom, nosso teste mocado vai ser referente à nossa classe de serviço ainda, certo? A gente vai continuar o projeto, mas por enquanto ainda vai ser referente ao nosso serviço. Então eu vou criar uma classe aqui chamada serviço teste e vou colocar mock aqui na frente, ok? Mock com C de casa e K, tá bom? Bom, criando a nossa classe com o teste mocado, lembrando que o objetivo, né, para utilizarem o mock é para que a pessoa consiga fazer um teste orientado a testes, no caso TDD, ou desenvolvimento orientado a comportamento, que aí a pessoa testa, o programador testa o comportamento da aplicação, ok? Sabemos que a gente utiliza essa notação AutoRide para poder injetar o serviço na aplicação, mas a gente vai fazer aqui uma modificação no nosso serviço para que o próprio Spring faça a injeção da dependência desse cara aqui, ok? Então a primeira coisa a se fazer é apagar a anotação e criar um construtor para o nosso serviço, porque somente assim a gente consegue testar o comportamento deste cara aqui. No teste unitário, a gente injeta o serviço e aí quando o Spring executa essa classe, ele sobe o contexto de toda a aplicação, faz a injeção das dependências e então ele faz um teste do serviço em si. O REST template não está sendo testado nessa classe, somente o serviço que está sendo chamado nessa linha, ok? Então, para que a gente consiga testar o REST template em si, se tivessem outros serviços aqui dentro, diversos serviços aqui dentro, vamos supor que tivesse string x, aí eu tenho aqui o y, o z, o g e o t de tato, ok? Se tivesse todos esses serviços aqui dentro, como que a gente ia testar todos eles para saber se todos eles estão funcionando ou não de uma forma muito mais rápida do que com o JUnit? Aqui apenas. A gente não conseguiria testar os serviços que estão aqui dentro, e sim somente o próprio serviço, ok? Somente a própria classe. Então o teste mocado é para testar o comportamento do que está acontecendo dentro do seu sistema, ok? Vamos lá. Primeiro criamos o construtor, tá? Do serviço. Só que a gente vai passar o REST template aqui dentro como parâmetro. Vamos chamar o REST template e falar que ele vai receber um REST template, que é o parâmetro que está sendo passado aqui, ok? Bom, agora que a gente tem um construtor, a gente consegue testar esse serviço aqui, que é o REST template, que está sendo utilizado aqui no retorno desse método aqui, está retornando o nosso principal, ok? Bom, a primeira coisa que a gente tem que saber é que não vamos utilizar mais o nosso run with Spring Runner, ok? A gente não vai mais subir o contexto do Spring, porque é um teste mocado. O objeto que a gente vai ter aqui, ele não sabe o que realmente vai fazer. A gente vai falar para ele o que ele deve retornar, o que ele deve fazer. Para ficar mais claro, vamos seguir aqui. Então, run with. Agora a gente vai usar uma classe chamada Mockito Runner, do JUnit, ok? Vou aproximar aqui um pouquinho mais. .class. Então a importação está vindo daqui, tá? org.mockito.junit. Bom, ok. Agora a gente vai ter o nosso serviço. Vamos importar ele aqui, certo? Serviço. Vamos ter também o REST template. Mas agora eu preciso informar para o teste que o REST template ele é um mock, ok? Ele é apenas um mock. Ele não sabe mais o que ele deve fazer, ok? A gente vai falar para ele qual que é o comportamento que ele deve seguir quando ele chegar aqui. Vamos lá. Bom, antes de executar o nosso teste, tem que ter um before, public void before, onde esse before vai instanciar o nosso serviço e vamos passar o REST template mocado para esse serviço, ok? Beleza, até aqui. Agora, nosso teste
Vamos ter aqui um método anotado, @teste. Mas o nosso teste vai ter aqui o seguinte, eu vou chamar aqui com o mesmo nome, tá? Porque ele vai testar a mesma coisa, mas com mock na frente, o mesmo nome. Certo. Agora a gente vai testar o REST template. Vamos chamar o serviço sim, mas vamos testar o REST template para saber se o serviço e o serviço que contém dentro do nosso serviço está funcionando como deveria. Beleza? Então eu vou chamar uma classe aqui chamada bdd_mockito.given quando o método aqui com o REST template.getForObject passar uma URL, ele deve retornar um principal.class. Deixa eu colocar isso aqui um pouquinho mais para cá, certo? Quando eu estou informando para o Mockito aqui, que é ele que vai fazer a validação se realmente o REST template utilizou esse método, passando uma URL e retornando um principal, que é o que está acontecendo aqui desse lado. Ó. Ok? Vamos criar aqui uma variável do tipo string, estática, né? Static final URL, final string URL, certo? Vamos passar essa URL aqui neste método getForObject, simulando o que está acontecendo aqui, ok? Poderia passar outras coisas aqui, por exemplo, anything, por exemplo, e ele funcionaria, mas eu vou usar somente o URL, ele funcionaria, mas deveria fazer algumas outras coisas. Vou passar o URL de fato, porque ele vai validar se realmente é uma string, uma URL e tudo mais, tá? Ele vai ver se na hora que ele estiver chamando aqui é realmente essa URL que ele está utilizando. Beleza? Então vamos lá. Quando o nosso sistema chamar este REST template com esse método, passando uma URL no tipo string e o retorno dele chegar, que deve ser do tipo principal.class e retornar isso para a gente, ok? Simples assim. Então vamos lá. Só que tem um pequeno detalhe. Quando chamar o REST template.getForObject, deve retornar uma classe aqui, né, que é o nosso JSON, o principal, certo? Então eu vou criar aqui embaixo principal, deve criar o retorno da API. Eu vou ter que ter aqui um principal, vou ter que ter aqui um cidade_info e um estado_info. Por que eu tenho que ter isso aqui? Porque quando retornar as informações daqui passando essa URL, o que a gente espera é o que aconteceu aqui nesse teste, ok? Ele deve retornar uma cidade_info com a área nesse valor, o código IBGE nesse valor e etc. para os demais campos, ok? O retorno aqui deve ser isso. Então eu informo aqui para o Mockito, will return, pode ver que ele já sabe aqui que o retorno tem que ser do tipo principal, ok? Então tem que retornar aqui principal. Vou dar uns enters aqui quando chegar nos pontos para ficar claro para vocês. Beleza. Esse principal aqui vai ser o retorno desse método. Ok? Vamos lá. Não vou jogar o método ali direto, eu vou fazer assim que fica mais claro. Principal. Onde? Deixa eu colocar o outro teste para cá, para a gente setar as informações. Vamos lá. Cidadeinfo.set área tem que ser esse valor aqui. E o código IBGE da cidade tem que ser esse aqui, porque ele está puxando a mesma cidade, não mudamos ali o CEP, certo? Então, set código IBGE, passando isso. Área do estado tem que ser isso aqui, que é bem maior, né, obviamente. Código 35 e cidade, e São Paulo.
7 código IBGE, 35.7 nome, São Paulo. E agora a cidade, né, que é o principal, ponto 7 bairro, veio vazio no JSON, principal, ponto 7 código IBGE, perdão, 7 cidade, e principal, ponto 7 estado, aqui vai ser SP, certo? E principal, ponto 7 cidade info, passando cidade info, e principal, ponto 7 estado info, e return principal, certo? Criamos aqui o nosso retorno da API, que ele deve ser dessa forma, que é o que eu espero que realmente aconteça. Vamos lá, PD Mockito given REST template. Mockito, quando o REST template invocar o método getForObject passando esta URL, o retorno deve ser do tipo principal e o retorno deve ser esse principal aqui. É isso que a gente está validando. A gente está garantindo que o nosso sistema vai funcionar dessa forma. Okay? Vai funcionar da forma que a gente já está esperando que seja. E aí, o que a gente faz agora? Como o serviço não está mocado, a gente chama o serviço consumidor e verifica se realmente chamou o REST template, invocando o método getForObject, passando a URL e se o retorno foi do tipo principal.class. Vamos lá, vamos fazer uma revisão aqui. Primeiro a gente tem uma variável aqui em cima, global, chamada serviço. Por que ela fica aqui em cima? Porque a gente precisa instanciar ela aqui no before. Antes de qualquer coisa, já que é um teste mocado, nosso serviço não pode ser mocado. Porque senão a gente não sabe se realmente está acontecendo aquilo, ok? Então, quando chamarmos o serviço aqui embaixo, ele deve vir aqui, criar o URL e chamar o método getForObject do REST template, passando uma URL e o retorno deve ser do tipo principal, certo? Que é o que a gente está falando aqui. Quando chamar o REST template getForObject, will return principal. A gente está mandando ele fazer isso. Olha, quando você for invocado, deve retornar esse JSON aqui que eu criei. E aí você chama o método e depois verifica se realmente foi chamado esse cara, ok? Se ele realmente foi chamado. E aqui dá para colocar também um método chamado times. Deixa eu importar ele aqui. E o que ele é? Vamos supor que você vai rodar um for, por exemplo, e vai chamar várias vezes, vamos supor 4 vezes a mesma coisa ali. Vamos supor, ok? E aí você fala que o retorno vai ser x, y, z, beleza? E vai ter um for nesse serviço aqui. E aí você vê aqui. Veja se esse cara, invocando esse método, foi executado tantas vezes. Dá para você fazer isso também. Que eu vou utilizar o times 1, que é para a gente ter certeza que ele foi executado somente uma única vez. Ok? Recordem que este teste aqui, ele demora muito para a gente subir, certo? Agora, olha a velocidade deste teste. A diferença. Por que a gente utiliza mock? Certo? O mesmo probleminha lá do JUnity. Configuration. 4. Apply. Run. E pronto. Não precisou subir o contexto do Spring. Não precisou fazer absolutamente nada. E, obviamente, se eu utilizar aqui um sysout principal.cidadeInf.getArea, é óbvio que vai ter valor aqui, porque a gente está utilizando o nosso objeto mocado, certo? Pode ver que printou aqui, ó. Ele está printando o que foi o que a gente colocou aqui, mas a gente está mandando ele retornar para a gente o que a gente já estava esperando que fosse, ok? Então você garante que realmente vai funcionar da forma que você esperava. É para isso que existe esse tipo de teste, ok?
Você vai testar o comportamento, claro. Pode utilizar um TDD da vida também. TDD seria como se esse método não existisse, ok? Vou salvar aqui, por exemplo. E aí, o TDD é basicamente isso daqui, ó. Vou dar uma pequena introdução aqui para vocês entenderem. Não tem problema. Certo. Ele vai dar erro, não tem problema. O método consumidor não foi definido, ok? Ele não existe, é literalmente isso. Certo, não tem problema. Aí o TDD eu faço o quê? Public, principal, que é o que eu espero que ele retorne aqui. Eu já criei o meu teste, ok? Só não existe o consumidor. Esse é o TDD. Primeiro você cria o teste, depois você cria o seu serviço de fato, ok? Por isso que é desenvolvimento de guiado a teste. Então vamos lá. Principal, o nome do método é consumidor. E eu vou ter uma URL, né? Eu vou colocar o URL igual está aqui no teste, para ficar mais bonitinho. Certo? Eu já tenho o URL. Aí eu vou retornar aqui direto o RESTtemplate.getForObject, passando a URL e o tipo do retorno é principal.class. Certo? Era isso que o nosso método fazia. Agora, se eu salvo aqui, o teste vai parar de dar erro e vai passar. Ok? E printou lá o nosso resultado. Isso seria um TDD. Você primeiro cria seu teste para depois criar a sua aplicação de fato. Porque, querendo ou não, antes de você ter isso aqui, na sua cabeça, quando você está desenvolvendo sua aplicação, quando chegam os requisitos para desenvolver algo, já existe isso. Já existe o cenário pelo qual, quando chamar REST-template ou quando consumir uma API X, deve retornar JSON, certo? Você já tem isso na sua aplicação. Você já, antes de algo, quando a gente começou a criar nossa aplicação, a gente já sabia que deveria consumir o web service e retornar o JSON, correto? Então isso tudo você já tem aqui. Então, por isso que utiliza-se isso, entendeu? Por isso que o Mockito existe. Que é para facilitar o teste do comportamento do seu software, você pode também utilizar programação orientada a teste. Ok? Então, ficamos por aqui. Espero ter ajudado e até a próxima.